Então você precisa criar autoridade na sua marca, você criando autoridade, você cria visibilidade e a partir disso você começa a comercialização. Mas o produtor de leite, ele brota onde você pensar, ele tá. 99% dos municípios brasileiros tem um produtor de leite. Tem o produtor de leite, então ele impacta diretamente no volume de grão nacional, né? Não só grão de soja, como grão de leite também. Não tem produto que não é substituível, né? Tem produto que não adianta a gente tirar uma proteína tão rica igual é a proteína da soja e tentar substituir ela por uma proteína de amendoim, por exemplo. Ela não vai ter o ganho de proteína animal igual o ganho ele teria numa soja, né? Então a gente tenta no meio disso substituir uma proteína mais próxima do farelo de soja, por exemplo, como farelo de algodão, que a proteína é um pouco mais... mais disponível. Isso. Fala, mamíferos! Tenho certeza que você está olhando e tem alguma coisa diferente, hein? Olha que cenário! Fogão de lenha, uma mesa maravilhosa, um lugar que você vai ver para ficar mais conectado com você. É o Mamíferos trazendo uma fazenda para mais próximo desse programa. A gente está aqui na Lua de Minas. Se você quiser ver aqui, ó, @Lua de Minas Lavras. Um ambiente que você pode, inclusive, alugar para passar o final de semana. Hoje a gente está dentro da casa, mas prepara os próximos episódios que você vai ver o arredor. Você vai ver tudo que tem aqui em volta com um mega de um cenário, para isso aqui ficar ainda mais gostoso e mais interessante para você escutar a gente. Eu sou o Daniel e a gente está aqui mais uma vez para um episódio que você já sabe, né? Daquele jeito de trazer informação de ponta, com gente que efetivamente sabe do que está falando. Vamos falar de um assunto que às vezes a gente já abordou de alguma forma, mas a gente sabe que o mundo está muito diferente. A gente sabe que está acontecendo várias coisas no mercado internacional que influem no bolso do produtor de leite, tanto no preço do leite quanto no insumo. E para falar sobre isso, a gente traz aqui Leandro Rafael da Silva. Ele é CEO da NutriSul Agro e ainda é mentor de vendas. Uma pessoa que eu tenho certeza que vocês vão adorar escutar o que ele tem para trazer para a gente. Leandro, muito obrigado por você ter vindo. Eu agradeço o convite. É um prazer. E fala para a turma que ainda não te conhece, por que você está nessa mesa aqui com a gente? Então, tive o privilégio de ser convidado por vocês para falar sobre vendas e sobre produto. Hoje a NutriSul é uma empresa que comercializa insumo para nutrição animal, atendendo de produtor de leite a confinador e também suinicultor, né? Então a gente tem parcerias com grandes multinacionais e fazemos também compra e venda de alguns produtos. Então eu acho que a gente pode bater um papo bacana e trazer bastante soluções para produtores de leite principalmente. Não, tranquilo, eu acho que é por aí mesmo. Contando um pouco para a turma, até para eles entenderem aonde que a gente vai, do que nós vamos falar. A gente vai falar muito de insumo. Que tipo de insumo que você trabalha e quais desses insumos a gente vai conseguir trazer dica para o produtor na hora dele comprar de forma certa, da hora dele escolher. Quais que a gente vai abordar, Axel? Eu tenho certeza que toda ração ela tem uma base de proteína mais usada. Então eu acredito que a gente pode abordar bem farelo de soja, 46%, e alguns substitutos, né, que vai diminuir o custo da ração, o custo final desse produtor. E nisso a gente pode abordar também subproduto, alguma coisa que substitui a outra, alguma coisa de fibra, sempre voltando para diminuir o custo do produtor, né? Diminuir o custo final dele, custo de produção. E conta uma coisa, a gente sabe que nós vemos aí uns 3, 4 meses aí de leite, que ainda já estava mais tempo, mas de realmente um preço muito baixo do leite. Agora a gente já está vendo uma reação, todo mundo está com essa reação, não se sabe o que vai ser daqui para frente. Alguns especialistas já falaram para a gente numa manutenção, inclusive falando um pouco de mercado de preço de leite, né? A gente teve o Alexandre Cardoso falando aqui com a gente, se você não viu, tá aqui do lado também no card para você poder ver esse episódio que ficou incrível. Ele é um consultor também muito renomado ali na região ali da Prata. Ele é muito interessante. E ele falou, né? Esse ano provavelmente não vai ser um ano de preços exorbitantes de preço de leite, mas a gente vai ter uma manutenção que pode ser muito interessante para aqueles produtores que efetivamente têm uma produção lucrativa, né? Eu tenho uma coisa bem redondinha mesmo. Então, a gente sabe que o preço de leite está aumentando e essa situação. Farelo de soja, seu trabalho por subproduto, a gente sabe que depende muito do preço do subproduto. E principalmente nessa forma que a gente acabou de vir, né? Nessa
vamos colocar nesses meses que a gente veio agora de preço muito baixo de leite, a gente sabe que essa questão de custo-benefício, que tipo de subproduto usar, ela é mais importante ainda do que quando a gente tem preços mais altos, né? Como que você vê isso e como que você aborda isso na hora de fazer uma venda consultiva para o produtor? Então, Daniel, o que a gente pensa? Não tem produto que não é substituível, né? Tem produto que não adianta a gente tirar uma proteína tão rica igual a proteína da soja e tentar substituir ela por uma proteína de amendoim, por exemplo. Ela não vai ter o ganho de proteína animal igual o ganho ele teria uma soja, né? Então a gente tenta no meio disso substituir uma proteína mais próxima do farelo de soja, por exemplo, como farelo de algodão, que a proteína é um pouco mais mais disponível, né? Ela tem ela de fato ela tem uma digestibilidade melhor, e o animal consegue aproveitar mais a proteína. Justamente. Então, no meio disso, voltado ao produtor, tentando diminuir o custo dele, a gente vai tentando substituir, né? Hoje dá, amanhã não dá. Não é sempre que o mercado é confortável para fazer isso, né? Você pega essa época, por exemplo, esse primeiro semestre, a gente tem baixa de preço, né? O segundo semestre, a tendência é começar a reagir um pouco. Então está tudo muito instável ainda. Aí o produtor ele não pode fazer compras longas, porque não sabe o que vai virar o mês, e acaba que ele também não pode ficar sem produto. Então, no meio disso, ele vai substituindo, ele vai conseguindo, mas ir adaptando, né? Tem a parte logística dali que conta muito, determinada época do ano, com determinado produto que é originado mais no Mato Grosso, no Goiás, dificulta a descida para o Sudeste, então acaba que o produtor ele vai pisar em ovos no meio disso para sempre diminuir o custo da sua produção. Com certeza. O que normalmente vocês recomendam lá, né? Como você falou, né? A gente sabe, padrão ouro é farelo de soja. Não está soja. Tem a subproteína, é isso aí, tem que ser. Né? Quando que eu usaria, por exemplo, aqui que você falou, né, do DDG, quando que eu usaria uma torta, caroço, pensando que o caroço é um alimento mais híbrido, mas a conta ela é feita de uma forma bem simples, no sentido assim, ó, eu tenho uma soja de 46% e eu tenho um DDG 30% também. Não, geralmente não pode se dividir por ponto de proteína, porque uma proteína não substitui a outra. Por exemplo, o DDG é um produto que é uma proteína mais baixa, só que ele tem mais energia do que a própria soja. Então, não é substituível, mas a gente pode usar 1:3, por exemplo. Nós temos caso de produtor em Carmo do Rio Claro que usa o DDG 1:3, produtor de 80 mil litros de leite por dia, que ele usa o 1:3. Então ele conseguiu diminuir o custo dele em determinada época do ano, tá? Agora, por exemplo, o DDG está mais caro do que a própria soja. Porém, quanto é que é? Se a gente for falar, lógico, o mercado a gente sabe que ele varia muito de uma hora para outra lá. Mas eu escutei uma vez um Bruno Perini, que é um dos influencers, que ele falou uma coisa muito interessante. Ele falou que a história não se repete, mas ela rima. Então a gente sabe que por mais que eu tenha alguma variação, né, sendo cíclico, né, a gente sabe mais ou menos o comportamento desses insumos ao longo do tempo. De uma forma geral, quanto que soja está bom, quanto que você começa a olhar a soja com algum substituto, como é que você vê isso no modo geral ao longo de todo o ano? Vamos pensar na operação toda, né? O produtor não pode não pode olhar somente para o produto. Ele não compra só o produto. Então é uma compra casada, uma compra cunhada. Ele compra sempre produto e frete. Essa época do ano não está muito bom para comprar DDG, por exemplo. Então não é um substituto viável financeiramente. O frete, por exemplo, está mais caro do que o próprio produto. Então nós temos casos que está dando uma segurada, correto? Está dando uma segurada, está usando mais farinha de soja ou arrumando outra proteína, como proteína do farelo de algodão, 38%. Nós temos 2 esmagadores de São Paulo e 1 no Goiás, que facilita muito a descida para cá também. Então, o segundo semestre é mais flexível para tudo, né? Já tem colheita de soja já finalizada, já tem chuva, já chovida, então acaba que o produtor ele vai mais para o mercado e tem mais opção, né? E o ponto logístico também, igual eu falei, que pega muito, não tem colheita de soja, então tem caminhão somando. Acaba que o pessoal desce mais para o produto. Você falou isso aqui, eu achei muito interessante, né? Essa história, você já comentou um pouco agora, mas eu queria muito pontuar isso, que eu acho que é uma coisa muito interessante do produtor pensar, né?
que o produtor ele não compra só insumo, ele compra o insumo mais variedade. Sempre, né? Sempre. E isso é uma coisa interessante, porque a gente imagina aqui na Companhia do Leite, com a quantidade de técnico que a gente tem no campo, né? O que você fala com um técnico que está trabalhando com as fazendas em Goiás é completamente diferente de um que está no Sergipe, por exemplo, que vai mudar completamente daquele que está na região sul, né? Tanto pelo tipo de forrageira que a gente tem, como também pela proximidade de cada um dos subprodutos, né? Você podia falar um pouquinho mais disso para a turma, assim, casos que você já viu, onde você já desistiu, por exemplo, de comercializar alguma coisa porque ficou inviável? O ponto logístico, vamos dizer, o sudeste nosso aqui é privilegiado, né? Nós temos, como ele disse, tem uns 3 esmagadores em Uberlândia, tá? Nós estamos a 8 horas daqui. Nós temos no interior de São Paulo, nós temos mais 3, no Goiás nós temos em Uberlândia também, então acaba que a gente está privilegiado. Mas se considerar o norte do país, por exemplo, o produtor tem que se antecipar muito. E a gente acha que não tem, mas tem muito produtor de leite nessa região, né? Então ele tem que se antecipar muito, ele não pode ter a flexibilidade de uma semana, por exemplo, olhar no box dele, olhar no silo, tá acabando o produto. Ele tem que antecipar 20 dias antes, 30 dias antes. Então, assim, acaba que nem aproveita o mercado em si mesmo, né? Indiferente do que vai acontecer, eu comprei hoje. Então eu vou receber da fazenda daqui 20 dias. Nesses 20 dias, principalmente o farelo de soja, acontece muita coisa. Então nós temos abertura de preço diário, né? Não é negociado por lote. Então se ele comprou hoje e o mercado caiu amanhã, ou depois, ou daqui 20 dias o mercado está R$200 mais barato, ele não aproveitou essa baixa. Porque ele tem que pensar em abrir o ponto logístico dele. Então tem região que não dá para a gente atender mesmo. Tem região que a gente não consegue ter esse conforto de produto e ter esse conforto de logística, né? E o produtor, Daniel, que ele não se antecipa, ele compra mal. Ele compra mal, assim. Não é antecipar, quero comprar 1 mês antes, 2 meses antes. Não, não é isso. O produtor que não se antecipa, que ele olha pro box dele, ele tem mais 3 dias de prato, 4 dias de prato, ele quer comprar, aí não adianta. Então, assim, nós estamos considerando um rodotrem de soja hoje, ele anda 60 km na estrada. Então ele vai demorar 1 dia e meio para descer de Uberlândia. E ainda tem o fato de achar caminhão. Não é caminhão disponível toda hora. Então nós temos a parte de logística, nós temos a transportadora, então a gente terceiriza uma parte também. Então você tem que ir atrás de caminhão. Então não é só produto. Envolve um outro setor, que é o setor logístico. Totalmente ligado à operação do produtor. Então não adianta ele achar que só o produto vai resolver o problema dele. Então ele tem que antecipar tudo isso. Nós estamos considerando um produto que perto, né? Tem produto longe que é mais demorado ainda. Por exemplo, o Carol Jundão, que é hoje lá no Mato Grosso, da Bahia, para cá tem muita plantação no interior de São Paulo. Mas não para abastecer o mercado todo, a safra depois de agosto. Então acaba que ele tem essa indisponibilidade logística. Então o produtor que antecipa, ele compra mais, ele compra melhor, ele compra mais, e ele consegue balizar o preço final da operação dele. A gente sabe que você é especialista em venda, né? Mas como um vendedor que está sempre lidando com a outra parte, que é de quem compra, Justamente. eu acredito que você ter, por exemplo, o estoque, né, no box lá para 2, 3, 4 dias, você fica inclusive à mercê de quem tem a pronta entrega, que provavelmente vai cobrar um preço fora do normal, né? Então, existe mais ou menos assim, você tem mais ou menos um número para trazer para a gente de com quanto tempo de antecedência valeria a pena para um produtor começar a imaginar em fazer a outra compra? Não só em termos logísticos, mas também em termos de negociação, de ver para onde que o preço vai, o que está acontecendo. Entendeu o que eu estou querendo dizer? A partir de quanto tempo assim o produtor deve começar a pensar em comprar a próxima leva para conseguir ter uma boa compra? Ô Daniel, sobre o mercado, vamos falar, eu vou te responder as duas questões. Sobre o mercado, antes da pandemia, nós tínhamos uma previsão de mercado. Você tinha um primeiro semestre trabalhando mais em baixa, esperando que ia colher, esperando que ia dar a safra, para depois do segundo semestre, o grão de soja, por exemplo, que a gente está citando aqui, já ia estar destinado o que ia para exportação, ou o que ia para mercado interno, o que ia ser processado, o que ia ser estocado. Então, assim, hoje em dia, você não tem essa previsão mais, depois da pandemia. Então não existe uma leitura clara de mercado, que dia que eu posso comprar, que dia que eu vou, 20 dias antes, 20 dias depois. O que a gente está conversando aqui, a gente pode bater um papo de mercado daqui a pouco, e amanhã, tudo que a gente aumentou, cair.
Porque estoura uma guerra na China, uma guerra nos Estados Unidos, igual tá tendo, travou a passagem de petróleo. Então isso impulsiona o preço positivamente. Então não tem uma previsão de tempo. O produtor tem que aproveitar a oportunidade. Por exemplo, agora, hoje está tendo possibilidade de contrato. Muita gente sai para contrato, tem produtor que aproveita, tem produtor que não. Geralmente o grande produtor, ele tem mais flexibilidade porque ele consegue diminuir o custo dele. O pequeno produtor não. Então você é comprar na hora que estiver precisando disso. Eu não aconselho fazer longos contratos, porque não existe uma previsão de tempo mais e não existe uma leitura. É o famoso bola de cristal. Caboclo não tem mais. Não tem essa coisa de, eu vou ter uma previsão de mercado, eu vou comprar porque daqui 20 dias vai subir. Vai. Daqui 20 dias pode estourar alguma coisa climática no Argentina, que é um grande componente nosso, exportador de grão também, principalmente os Estados Unidos, não tem taxa bom agora, e acabar com a nossa produção de carne, acabar com a nossa exportação, né? Então acaba que não tem uma previsão de mercado, não tem algo que comprar tantos dias antes para comprar melhor, não. O produtor tem que comprar no dia, fechar o olho, não olhar para o mercado mais e abrir o olho somente quando ele for precisar de novo, né? Então, eu comprei hoje, ficar olhando depois como se diz, um suicídio muito grande. Muita coisa pode acontecer, tá? Pode subir como pode cair. Né? Agora, o outro ponto logístico. Você perguntou quanto tempo ele deve antecipar. Eu acredito que 7 a 10 dias é um tempo confortável. Principalmente no Sudeste. Né? Porque a gente tem uma facilidade logística aqui. Agora, os outros produtos, que é um subproduto, como caroço de algodão, torta de algodão, que é originado no Mato Grosso, a gente aconselha de 15 a 20 dias. Né, para trabalhar com folga 15 a 20 dias antes de acabar. Então pode considerar, tem mais 20 dias de trato, então é hora de comprar. Entendi. Beleza, bom demais. Indo ainda nessa linha, né, do insumo mais fértil, né, a gente sabe que o mundo está uma loucura, né? Tá. Depende do que o Donald Trump fala, depende do que o outro faz, a gente sabe que o que a gente está tendo através dessas reviravoltas do mundo, né, que a gente não pode falar a palavra certa ali do YouTube não cortar aqui, mas a gente sabe que isso influencia muito, né? A gente sabe que isso influencia em preço de frete e isso influencia basicamente também em fertilizantes, pensando no mais óbvio, né? Como é que você vê isso? Aonde que o Estreito de Hormuz, por exemplo, fechado, né? Aonde que isso está influenciando, no final das contas, no bolso do produtor que dá ali na fazenda dele? Eu acho que o ponto logístico, igual a gente está sempre citando aqui, é o que está mais afetado. Por mais que o mercado ele não absorveu a alta do preço do diesel, só que a tabela de frete subiu. E o produtor, o consumidor, vamos dizer, brasileiro, ele absorve alta. Então, você chega em determinadas escalas, você não consegue abaixar preço mais. Aí o produtor fica tentando se adaptar e tentando se antecipar. Então qualquer especulação não vai afetar diretamente com o preço do insumo. Então o produtor ele não tem vamos dizer, esse conforto de esperar as coisas acontecerem. Ele tem que se adaptando, ele tem que ir comprando do jeito que está. Então, uma guerra que seja onde ela vai afetar, seja em compra de fertilizantes, seja em compra de insumo, em precificação de produto, né? Então afeta diretamente na produção do produtor. Tranquilo. Saindo um pouco dessa parte de frete, me fala uma outra coisa, né? A gente sempre fala isso, os produtores eles têm que se unir para ver se muda o mercado. Eu acho que o produtor tem que se unir para comprar melhor porque fez volume. Mas eu também já escutei essa parte de que o produtor de leite, na verdade não é nem o produtor, né? Mas a atividade de leite em si, ela não influi tanto no mercado de grãos como um todo. Como é que você vê isso? Você que também fornece para várias outras cadeias, né? Como que você vê isso? Quais são as cadeias que realmente começam a influenciar no mercado? Não, eu acho que o produtor de leite ele influencia no mercado de grão. Ele influencia, porque o grão hoje, a soja são 3 commodities. A soja, o farelo e o óleo. Né? Às vezes você tem um alto estoque de óleo no mercado, então você tem baixa produção de farelo, você não tem como sair da sua óleo. Estou com óleo estocado, exportação da fechada, o que for da fechada, o mercado interno de óleo também não absorveu, então você tem baixa produção de farelo, porque você não pode processar o farelo, porque você não tem saída de óleo.
geralmente não, a conta é exata 20/80. Então, num grão de soja, você consegue 20 toneladas 20% de um grão, 20 toneladas aonde, né? 20% de óleo e 80% vamos dizer, subproduto, farelo, casca, Qualquer outra qualquer outra coisa, ele sai dali. Então, assim, o produtor, se ele parar com o consumo dele, ele impacta diretamente no produtor de leite. Ele impacta diretamente no estoque do grão. Então, você tem um estoque de grão, você não pode produzir porque você não tem saída de óleo. E se o produtor parar de usar o farelo de soja, você não vai ter óleo para sair com ele. Em termos de confinamento, suínos, aves, o consumo é muito maior no geral, né? Estou falando assim, em termos de Brasil, o consumo é muito maior dessas outras cadeias do que de nós. Não. O leite, ele, por mais que a nossa região é uma bacia leiteira muito grande, ele não está centralizado 100% aqui. Claro que é cultural, é por região. Tem região, por exemplo, o estado de São Paulo, região de Bastos, tem muita granja de postura. Ali você não vai achar produtor de leite. Mas o produtor de leite, ele brota onde você pensar, ele tá. 99% dos municípios brasileiros tem um produtor de leite. Tem o produtor de leite. Então ele impacta diretamente no volume de grão nacional. Não só grão de soja, como grão de leite também. Então, o produtor de leite, ele, por exemplo, ele é um produtor que ele consegue usar milho, soja, algodão e produto cítrico, que é a polpa cítrica. Suinocultura não usa polpa cítrica, não usa caroço de algodão. Então, o produtor de soja, ele contribui diretamente em qualquer tipo de safra, sendo safra de laranja, safra de algodão, safra de soja, safra de milho. Ele é fundamental para o consumo disso tudo. Eu lembro uma vez a gente estava numa conversa, num episódio desses também, né? E tava falando de polpa cítrica. Certo. E aí, assim, ó, a polpa cítrica tá aumentando de preço porque, ó, a arroba tá aumentando de preço e o confinamento tá puxando muito, né? Tá puxando muito polpa cítrica para eles. Então, automaticamente, prepare-se, porque por conta de um confinamento a gente sabe que a polpa cítrica ela vai ter uma demanda maior por ela, então o preço acaba subindo da mesma forma, né? Eu acho interessante o produtor ele ter essa noção também, né? Olha, como é que a arroba do boi vai influenciar no confinamento, e do confinamento eu sei que o preço pode afetar naquele subproduto que eu comprei, por exemplo. Não, afeta sim, diretamente. Não só no subproduto, mas como produto final, que é o próprio suco da laranja, né? Hoje não, em 2024, nós tivemos uma quebra confundi os anos, nós estamos hoje em 6, cabeça da 2025. Em 2024, nós tivemos uma quebra de safra de 20%. Então, isso, nós tínhamos polpa cítrica do start da safra, não lembro o número exato, só que subiu mais de 50%. Então, afeta diretamente o produtor final, que é o produtor consumidor da carne, né? Você pega uma arroba hoje, quanto estava? 340, né? 360? 370 hoje, você olhou? São Paulo? 370. No dia da gente gravar aqui, tá 370 em São Paulo. 370 em São Paulo, estado de São Paulo, que é um balizador, né? Tipo o pessoal, né? Justamente. Teve um encontro da Scott semana passada, se não me engano. Semana passada. Que o tema foi isso. Como que a gente vai segurar o preço da roupa? Né? Porque, independente do produto, igual eu disse, o mercado, o consumidor final, que somos nós, ele aceita alto. Então, você tinha um consumo, um preço de produção antes da pandemia, depois da pandemia, vamos pegar um fato mais agravante agora, né? E ele aceitou a alta. E nem todo subproduto, como a polpa cítrica, ela chegou na pandemia, ela foi vendida a quase R$2.000 e agora ela não está a quase R$2.000 mais. Então, só que o consumidor final, ele não sentiu essa queda ainda. O mercado, ele absorveu a alta e ficou com a alta, entendeu? Entendi. Mas você vai chegar no teto, né? Vai chegar uma hora que não tem pra onde sair, né? Não se sabe muito quando, né? Mas vai chegar no tempo, vai chegar. E me conta uma coisa, falando bastante dessa questão de mercado, como é que a gente vê isso tudo do lado do produtor. Agora vamos falar um pouco sobre vendas, que eu acho que é uma coisa que a gente não podia deixar de falar aqui, sendo que é a sua especialidade, né? Claro. Como é que você vê, eu vou trazer um pouco de vendas de uma outra forma, né? Pensando no produtor de leite, hoje em dia se tem produtos de duas formas. Ou você vende o leite em si, se você pensar nas grandes fontes de renda do produtor de leite, né? Ou ele vende o leite em si,
e é comoditizado, então como é que eu posso fazer para receber mais do que commodity? Ou então a venda de genética. E tem muitas fazendas, que eu já fui numa fazenda, por exemplo, que lá em Jataí, Goiás, onde eu olhei, que era 2R Jataí, que ele tirava leite por obrigação. Porque ele vendia genética e as vacas pariam, então ele tinha que tirar leite por causa das vacas de genética. Eu tô dizendo, boa. Não, a produtividade das vacas muito alta. É mesmo, pai? Mas a quantidade de leite baixa, porque justamente não eram as vacas, eles acabavam vendendo os animais. E a principal fonte de renda, de fato, era a venda dos animais por causa da genética, né? Então, Você montou uma atividade secundária obrigatoriamente. é mais ou menos isso, né? Que dica, eu vou te perguntar, vou botar em duas, separar de duas formas. Eu vou pelo menos para o mais fácil. O que você fala em termos de venda? Que dica a gente pode dar para um produtor que tem os animais e ele está querendo vender esses animais melhores, está querendo vender animal de genética, ele está querendo realmente ter um produto diferenciado e conseguir mostrar isso da forma certa para o mercado. Como você vê, pensando você como um especialista de venda, como que você vê que esse produtor ele pode fazer isso da melhor forma? Comercialmente falando, Daniel, Isso. eu acredito que assim, o agronegócio ele não tem essa coisa de empurrar. É diferente de um produto de gôndola, que você faz promoção, que você consegue trazer um destaque em si para o produto. Então não é um mercado de forçar a venda. Então é um mercado que você expõe o seu produto, né? Você faz no caso do animal, você faz uma leitura genética dele da melhor forma possível, você consegue tratar ele com as melhores proteínas possíveis, com os melhores subprodutos possíveis, para você ter um acabamento final melhor. Então, assim, o mercado ele não é aquela coisa de empurrar, é mais a exposição. Como que você vai expor esse tipo de mercadoria no Brasil? Então, eu totalmente sou contra de forçar uma venda, principalmente de uma coisa que você não tem garantia, né? Você pode forçar um animal hoje e ele morrer amanhã. Então isso tudo pode acontecer. Pensando comercialmente, eu não vejo um mercado que você vá induzir a pessoa a fechar de uma forma mais clara. Diferente de uma coisa de gôndola, de uma coisa de vidrinho, de uma coisa de estoque, que a pessoa vai lá, compra, o vendedor está atrás o dia todo, está ali forçando. Por exemplo, a venda de insumo, ela não é uma venda forçada, porque a gente não pode dar garantia de mercado. Então não adianta ligar para você, Daniel, tô com um lote de farinha de soja a R$ 1.600. Compra porque senão vai subir. A gente não faz isso. A gente vende a informação primeiro, fala, tá acontecendo isso. Chicago tá pronto, o dólar deu uma caída, mas o prêmio no Porto tá um pouquinho mais apertado. Então, eu acho que dá para fechar. Você aceita fechar? Então a decisão final é sempre de quem tá comprando. Nunca é de quem tá vendendo. Porque eu acho muito exposto, a pessoa não pode se arriscar tanto. É a mesma coisa do animal. Sim. Hoje, né, eu tô vendo principalmente, eu fui ano passado na Exposebu, na Nega Leite, Exposebu, né, em Uberaba, Nega Leite, Belo Horizonte, Agroleite, em Castro. Exposebu um pouco mais voltada para cortes, outras duas exclusivamente verticamente, né. E o que eu comecei a perceber, Leandro, o mercado ele tá dando uma gourmetizada violenta. Tá. E se você olha aqui, por exemplo, a Exposebu, rapaz, as coisas são muito bonitas, os animais são muito bem apresentados, o marketing violento atrás daqui, gente do mundo inteiro vindo aqui para comprar genética brasileira de zebu como um todo, tanto de leite quanto de corte, né? Mas uma diferenciação fora do normal, e você começa a ver marcas muito fortes. Marcas muito fortes. Então, é marca da fazenda tal, é marca da fazenda tal, que às vezes nem reflete tanto no produto em si. Mas tem, de fato, alguns criatórios que têm animais muito diferenciados dos outros, né? Então, lógico, se eu estou trabalhando com animal comercial, é coisa diferente, né? Aí o quanto que vai uma vaca hoje no mercado e tudo, um pouco para mais, um pouco para menos. Mas esse mercado de genética, ele está cada vez mais, vamos colocar mais significado, mais, entendeu? Você citou a Exposebu, eu já morei na região, e você pega um pedaço de Uberaba, Uberlândia, antes um pouquinho de Uberaba já começa.
as genéticas, né? As comercializadoras de genéticas. Então, eu acho que eles criam primeiro uma autoridade, como você falou, está gourmetizando muito, todo mundo está querendo trazer muito para o marketing, né? Vamos criar uma autoridade para depois a gente ver o que faz. Eu acho que é o certo, porque muita gente investe no próprio produto, no próprio animal, que é o correto também, mas esquece de criar uma identidade. Então, você criando uma identidade, você trazendo uma autoridade para a sua marca, com certeza a sua comercialização, o Brasil afora, o mundo afora, vai ser maior. A pessoa não pode achar que eu vou só ter um bom produto, que eu vou conseguir um bom custo. Não, não é isso. Então, você precisa criar autoridade na sua marca. Você criando autoridade, você cria visibilidade e a partir disso você começa a comercialização, né? E chega uma hora, Daniel, que a venda é orgânica. Nós temos inúmeras marcas que não preciso citar aqui, que se citar 2, 3, você vai conhecer a venda orgânica. Você compra pela autoridade. Às vezes você nem viu o animal, você nem viu a gerência, você não viu nada, você não conhece o histórico, mas o histórico do animal. Mas o histórico da marca favorece. Então o histórico da marca ela se vende. Então eu acho certo, tem que criar autoridade, mesmo, tem que usar a marketing, tem que investir em feiras, né? Muitas feiras eu já investi em feira que eu não vendi nada. E passou 1 mês, 2 meses, todo mundo veio atrás de mim. Então tem que criar autoridade, sim, eu concordo. E a gente tem que aproveitar a informatização também, né? Hoje o mundo ficou na palma da mão. Você olha o celular, você tá tá muito aberto tudo, né? Então você compra, você faz compra milionária hoje você sai de casa, apenas com um clique. Não só de animal, né? Não, sim, e assim, você vê leilão, rapaz, tem leilão para tudo quanto é jeito. O meu WhatsApp mesmo é leilão, as espécie de leilão de WhatsApp e tal, e vendendo animal de tudo quanto é tipo. E realmente, né, o pessoal tá escolhendo muito. Antes tinha aquele negócio, não, tem que ir lá ver, se eu não for lá ver, não serve de jeito nenhum, né? A gente já trouxe produtor de longe de projeto nosso de originação, porque ele tinha que ver o animal que ele estava comprando de tudo quanto é maneira. Não, hoje em dia a informatização encurtou muitos espaços, então você tem que aproveitar. E quem não vai entrar no jogo acaba ficando para trás, sim, né? Eu considero que, vamos falar do produtor rural, eu sou muito de ligar, eu adoro ligação. Então eu estou o dia todo no escritório, estou ligando para alguém, estou mandando áudio, né? Tem produtor que ele prefere a ligação ainda, né? Claro que as coisas, a vida vai atualizar, né? Vai trocando gerações, os filhos vão assumindo, depois os netos. E quanto mais novo, mais informatizado vai estar o processo de compra. Então o produtor ainda tem produtor que gosta de ligação, mas tem muita gente que fecha só no WhatsApp. Só no WhatsApp, e-mail quase nada. E-mail só para multinacional dar uma carcada da gente. E-mail quase nada. Agora, o WhatsApp, rapaz, a gente liga, a pessoa não atende e te responde no WhatsApp. Então, assim, fechando 500, 600, 1.000 toneladas de soja, clique no WhatsApp. Você manda o contrato, assina, voltou, acabou. Então, a informatização, ela veio para cá, né? A gente tem que prestar muita atenção. Não adianta a gente achar que vai resolver tudo no WhatsApp. Eu sou da moda antiga aí. Para mim, a ligação tem que fazer 10 ligações para converter 10% no dia. No final da semana, você ter mais 10% da ligação de toda a ligação que você fez. Só que se cada não que você receber, você for no WhatsApp e não ter uma conversão desse número, você acaba fazendo seu serviço totalmente nulo. Então, assim, a informatização, ela veio sim. Ela veio, eu concordo. Está sendo muito bem usada, mas eu não despeço a ligação ainda. Eu acho que nesse ponto, né, pelo menos a primeira vez, às vezes nem sempre você está abrindo um cliente, né? Mas uma oportunidade na vida, você vai ter que olhar pro camarada olho no olho aqui e falar assim, agora eu sei com quem eu estou fazendo negócio. As visitas, por exemplo, reduziram demais, mas muito, muito, muito. Antigamente, você vender para um produtor de 10 mil litros de leite, você tinha que ir uma vez a semana na fazenda dele. Eu tive lá bater caça todo dia. Hoje não, hoje em dia é uma vez no ano. E olha lá, o próprio produtor já vai fazendo outras coisas. E já não quer te receber na fazenda mais. Né? Existe o tete-a-tete, que para mim é fundamental, importantíssimo, né? Até mesmo para estreitar relacionamento ou criar relacionamento. Só que quanto menos contato em determinada época do ano, em determinada época de safra, você ganha mais tempo. Então o produtor também não quer te ver toda hora. Não tem essa coisa de gente se ver na fazenda todo dia.
Então ele fica livre também, Daniel, para fazer outras coisas. Tem várias fazendas que proíbem, né? Nós não recebemos Placa, né? Então você sabia que fazer. Me dá prazo para atrapalhar aqui, viu? O perigo é o vendedor de sal, né? Na estadinha dele ele vai tentar vender, acabou. Não é que o vendedor não recebe, perdão, o produtor não recebe, ele recebe sim, só que com menos frequência, né? E quando o produtor ele consegue sentar na mesa, ficar mais tranquilo, ele fica mais flexível dele buscar as melhores oportunidades para ele, não só ficar recebendo. Então hoje, às vezes a gente acha que não, mas uma simples ligação, ela salva o seu mesmo, seu produtor. Assim, relacionamento mesmo, sabe? E o que eu costumo fazer também, falar para os meninos do escritório, gente, o produtor ele compra o dia que você não está vendendo. Então cria relacionamento primeiro, liga, pergunta se está precisando de alguma coisa, depois você vai falar de preço, né? E não é só preço, não é só valor monetário. A gente citou sobre frete, por exemplo. O produtor pode achar um preço absurdo de bom, ter um preço 30% a menos do que o mercado, mas se ele tiver o produto no box dele, se ele não tiver uma logística pronta para atender, acaba vindo o tempo para isso. Então não é só o preço monetário. Então, inúmeras coisas que vão agregando valor em cima de uma comercialização só. Então, a venda, principalmente a do insumo, como eu citei, que não é recomendado forçar a compra, leva hoje, porque o mercado amanhã vai estourar. Não existe isso. E tem que comprar, quando tiver precisando, você vai bem, tem informação de mercado. Como o mercado está, se é a hora, se não, ele decide. Então, ele acaba que não compra só o produto, ele compra mais informação. Então, não adianta a gente achar que tem que ligar para a pessoa somente quando vai fechar. Você tem que ligar para a pessoa todo dia, você tem que falar com ela. Ela tem que estar na mente todo dia. Ao ponto dela olhar para o box dela, não tem insumo, ela vê que vamos dizer, Carol Jordão, e tem a empresa na mente. Não, aquela empresa que ele vende. Aí se quando você consegue converter isso, do cara te ligar, você já ganhou. Aí acabou. Aí a venda tá concluída. Eu vi um sócio nosso aqui, uma das empresas, né? Ele vende insumo também e ele estava comentando sobre o melhor vendedor dele. E o melhor vendedor dele, no sentido de volume mesmo, no sentido de realmente vender mais, ele era o que menos abria cliente. Mas ele fez a carteira de cliente dele, Criou relacionamento em cima. criou um relacionamento violento e outra coisa, do momento que a venda era fechada, enquanto o insumo não chegasse na casa do produtor, ele não parava de acompanhar para ter certeza que estava dando tudo certo. Justamente. Quando ele fazia isso, aí o produtor sentia segurança, né? Eu estou comprando, eu sei que se der algum problema, ele está lá para fazer chegar da forma que eu preciso, né? E com isso ele fez uma carteira de cliente fora do normal e é o melhor vendedor da empresa. Porque assim, a venda, Daniel, tem gente que confunde muito, vendi uma vez e está tudo certo. Não é isso. A venda é acompanhamento mesmo. Não adianta a gente achar que vai vender uma vez e tá tudo certo. Alimentação animal é igual alimentação humana. Todo mundo que está aqui hoje almoçou. Então, a alimentação animal é a mesma coisa que a humana. Se você não trazer solução para o seu cliente, solução que vá deixar ele dormir despreocupado, não justifica você vender. A venda ela tem que ser acompanhada mesmo. Eu costumo fazer, eu costumo falar que é sempre bom abrir cliente, né? Porque vira e mexe tem um ou outro saindo, então na sua carteira, na sua escala ali é bom ter pessoas, né? Mas eu sou do acompanhar também, eu acho que tem que se acompanhar, né? Não é só na venda, por isso que eu gosto muito de criar relacionamento, falar de preço só depois de criar confiança. Não adianta eu ligar para falar de preço, o produtor ele sabe o que ele vai comprar. Então, às vezes, você está ligando para o cliente, para o produtor, a primeira vez, ele já está comprando um farelo de soja, ou um pouco pacífico, o que for, há 50 anos. Então, ele já sabe como funciona o jogo. Ele já sabe preço, já sabe onde tira. Então, é mais fácil você criar um relacionamento com a pessoa, passar confiança, passar credibilidade, seu tom de voz, seu horário de atendimento. Se o cara te liga sábado, 10 horas da manhã, ele não está te ligando para conversar, não. Ele está te ligando porque tem um problema para ser resolvido. Então ele precisa se falar. E o vendedor que consegue fazer isso, consegue fazer a mais do que a função dele, ele sobressai no mercado. Sim, eu concordo com esse parceiro seu. Então não é volume, é qualidade. Você tendo qualidade, você tendo acompanhamento, o produtor não vai comprar só um dia. Eu vendi um dia, só um mês. Eu vendi um mês, outro mês eu não vendi, alguma coisa errada aconteceu. Alguma coisa entrou na sua frente, foi lá e vendeu.
Então o produtor tem que se sentir amparado. Não é ser chato, não. É você ser presente. Se o cara não atende, manda um WhatsApp, manda uma foto, ou viu uma notícia que lembrei de você. Eu sei que você passou dificuldade mês passado. Você quer tentar antecipar alguma coisa esse mês? Ah, não vou. Pô, tudo bem, mas eu tenho tal oferta aqui. Se você quiser, está à disposição. É tipo isso. Então o produtor ele acaba sendo muito atarefado para ele parar o notebook, abrir e ficar lendo o mercado, sabendo se os Estados Unidos fez um acordo com o Irã, Baroguera, e está muito atarefado para isso. Então, assim, está com o animal doente, está com o laticínio batendo para buscar leite, está com funcionário que faltou na fazenda. Então, se você conseguir antecipar os problemas de compra para ele, com certeza você sobressai sim. Eu sou desse time também. É menos uma coisa. Menos uma coisa. É. Ele sabe que essa aí já foi, né? E quando você faz isso, você está vendendo comodidade. Comodidade. A comodidade, ele sabe que aquilo ali não é mais um problema. Foi o que eu falei. Não é o produto que você está vendendo, é a prestação de serviço que você vende. É como você vai abordar ele, como você vai deixar ele confortável ao ponto de chegar no sábado de manhã, ele ter a liberdade de te ligar. E você atender no primeiro, segundo toque. Né? Então, não adianta a gente achar que é só valor de produto, só valor monetário. É um valor em cima, é um relacionamento que você cria, é uma confiança. Porque nós vendedores, a gente está vendendo uma coisa muito cara que não está vendo. O produtor está comprando uma coisa muito cara que ele não está vendo também. Então acaba que entra mais um jogo de confiança do que o jogo do próprio produto. Ele sabe o produto que ele vai comprar, ele sabe de quem está comprando, só que ele não está vendo. Uma coisa é você comercializar um automóvel, por exemplo. Eu quero comprar um carro de 200 mil, eu vou lá na loja, eu faço test drive, eu consulto, eu vou na internet, eu pesquiso, eu tenho um tempo. O produtor não. O produtor está num box quase vazio, né? Ele está comprando um produto, ele vai ter que comprar sem olhar. Então é mais da confiança que você passa, é mais do relacionamento que você cria do que o próprio produto que vai chegar. E André, essa questão de relacionamento, eu acho isso realmente uma coisa muito importante e dos dois lados. Então, do lado de quem vende, eu acho que é mais importante ainda porque você quer vender, né? Mas do outro lado, alguém quer comprar, alguém quer ter confiança, quer ter a comodidade. E eu vejo que em qualquer relacionamento, seja em qual nível que é, seja amoroso, seja profissional, o relacionamento que for, uma hora vai dar problema. Alguma coisa vai dar problema. Sempre. E se você é produtor, se você é comprador, você tem liberdade de chegar para o seu parceiro que está do outro lado te vender e falar assim, rapaz, isso aqui deu errado, isso aqui a gente tem que melhorar, e dar a chance para a pessoa saber o que está acontecendo de errado e vai tirar o negócio, né? Eu vejo, às vezes, muitas relações criadas dessa forma e que duraram muitos anos, que às vezes por causa de um desentendimento besta, você acaba com aquela parceria de tantos anos. Uma verdade maldita, né? Vamos dizer assim. E a pessoa não saber escutar a verdade é complicado também, né? Por isso que a clareza, a comunicação entre ambas partes é importantíssimo, né? Eu digo, no nosso mercado, Daniel, não existe meia verdade. É verdade ou não é, né? Quando você tem um problema, vamos dizer, de uma carga que está atrasada. É um produtor que você tem um relacionamento fantástico, você já vendeu inúmeras vezes para ele, deu tudo certo. Só que a pessoa que esconde a informação ao ponto do produtor não poder saber o que está acontecendo de verdade com a carga dele que está atrasada, ele fica sem saber o que pode fazer também. Então, quando você tem liberdade, um bom relacionamento de dividir o problema já não passa a ser só mais seu. Você consegue dividir o problema com o seu produtor e o seu produtor achar uma solução. Vamos citar um exemplo aqui. Eu contei com uma carga para descarregar dia 16 hoje, não chegou. Se o vendedor da empresa não comunicar ao produtor, o produtor vai ficar sem alimentação, ele vai ficar sem trato, isso vai quebrar a média dele do dia. Então, se ele não conseguir uma comunicação com o vendedor dele, ao ponto do vendedor conseguir falar a verdade, que não vai chegar, ele não consegue antecipar o problema, ele não consegue melhorar de cara. Então, a comunicação, a liberdade, o relacionamento tem que ter sim, e igual você disse, sempre vai dar um probleminha ou outro. Né, porque não depende só de duas pessoas. Depende de duas pessoas no acordo ali. Depois você depende de 300 milhões de pessoas. O produtor ele compra, vou comprar do Daniel. O Daniel está com 200 mil pessoas atrás dele. É logística, é fábrica, é a pessoa que vai passar o pedido, é quem vai fazer o faturamento da fábrica, quem vai pesar o caminhão. Então é uma cadeia de processo, né? Uma coisa cunhada com a outra. Acaba que o produtor ele precisa confiar também no vendedor. Só que ele não vai confiar se não tiver relacionamento.
E o relacionamento é construído na dificuldade, eu acho. Com certeza. Porque você ter uma boa amizade e um bom relacionamento enquanto tá tudo certo, tá ótimo, né? Porque existe também, por exemplo, nós estamos citando muito aqui do mercado cair. Existe também a possibilidade, como é presente nisso, do produtor comprar e o mercado subir. E tem produtor que ele tem que tirar, não adianta ele achar que não vai retirar o produto, ele tem que cumprir. Então tem produtor que ele vira as costas e não quer tirar, achei mais barato aqui, não. Então é uma via de mão dupla, né? Comprou de cá, vamos entregar, comprou de cá, vamos entregar também. Entregar a prestação de serviço e entregar a retirada do produto. Uma vez eu não esqueço isso. Eu estava numa fazenda e deu um problema da fazenda. E eu era responsável pelo. E aí eu fui rapidamente lá para resolver o negócio e tudo, tinha como resolver. Eu fui rápido e resolver. E o produtor falou um negócio comigo que eu nunca mais esqueci, eu levo isso até hoje. Ele falou assim: Daniel, problema sempre surge. A questão não é se tem problema. A questão é se o problema é resolvido, porque problema sempre vai ter. Sempre. Então, se você sempre levar em consideração que não existe nada perfeito, mas se você sabe que você tem retaguarda para o negócio funcionar, aí você começou a criar uma relação profissional de realmente longo prazo, né? E isso, inclusive, com o tempo você vai podendo utilizar, né? Ó, você lembra aquela vez que eu segurei a barra, né? Agora tá nas contas de fazer sua parte também, Sabe, fica de crédito. Você criando essa relação da dificuldade, eu acho que ela fica mais fortalecida ao ponto de você poder dividir, poder ter a liberdade de dividir o problema, né? Porque, igual eu falei aqui, o problema não é só seu. Se envolve outra pessoa, você tem que ser claro com outra pessoa e me ajuda aqui. Não vai chegar ao seu produto. Ou você citou da sua fazenda aí, deu problema. Então tem que jogar com a verdade, tem que ser claro para a pessoa. Você sendo claro, você consegue dividir, você consegue. E nisso eu citei, você consegue criar até mais relacionamento. Então, quando eu tive um problema, a pessoa resolveu. Agora, quando tá tudo certo, tá tudo bem, né? E o problema tá aí pra gente resolver isso. Quando tiver alguma coisa de errado, uma fazenda de leite não tem problema, pensa. Não, é o que mais tem, isso eu tenho a certeza absoluta. É um problema por segundo. Eu costumo falar, né? Se você achar que qualquer negócio, né? Se você achar que tá tudo certo e que não tem problema, das duas, uma. Ou você não sabe nada do que tá acontecendo, ou alguém tá te enganando. Tá te enganando. De qualquer maneira, você tá fora da realidade. Tô de Você ideia. não encontra o que tá acontecendo. E outra, quando não tem problema, não tem solução ali, não tem mexida, né? Então não tem problema, tem serviço. A verdade é essa. Se tiver serviço, vai ter problema sempre. Independente de segmento, se é segmento de venda, se é segmento de produção, segmento industrial, o que for, tem que ter problema. A gente estava comentando mais cedo sobre essa questão de venda de genética, né? Isso é muito comum. Olha, se você, por exemplo, é de venda de genética, eu preciso, por exemplo, vender um animal, chegou lá em peito perdido. Certo. Rapaz, eu já vi isso. Olha, peito perdido é normal de acontecer, né? Comprou na internet? Não. Comprar da forma que for. Mas como você comprou a novilha, você não sabe o que pode ter acontecido ali, porque não tem como você saber, né? E aí, peito perdido. Eu já vi produtor que vendeu chegar e falar assim, beleza, pode deixar que eu tô mandando outro do mesmo jeito para você, e essa aí eu tô pegando para trás, sem nem discutir. Sabe por quê? Porque a reputação dele era muito maior do que a troca daquele animal, justamente. E aí ele começa a criar relacionamento de novo, né? Olha, eu posso até pagar um pouco a mais, mas ali se der problema, ele me repõe e eu sei que eu estou resguardado do lado de cá. Eu acho que é assim, Daniel, ninguém faz nada sozinho. Em qualquer segmento, ninguém faz nada sozinho. Então a gente precisa criar sempre via de mão do outro, né? Talvez esse produtor que fez a troca, ele teve um prejuízo no começo, só que ele criou outras oportunidades, né? Principalmente na solução do problema. Porque falar que tá fácil, sem problema, é muito bom, é muito tranquilo para todo mundo. Então a gente conhece o parceiro, vê quando você tem um problema. Deu problema aqui, vamos dividir esse custo. Vai ficar prejuízo só para mim? Não. O certo é para quem está vendendo, o custo é meu. Agora, quando for dividir, tá tudo certo. Mas o importante é não fugir. Então não adianta a gente achar que é só um lado que tem que beneficiar e se você nunca vai perder. Se você está no jogo, você está sujeito a se perder, né? Está sujeito a ter prejuízo. Então arcar com isso, ir para frente, jogar, né? Você vê alguma coisa diferente na relação entre vendedor e produtor no meio rural
que vendedor com comprador no meio pano? Vejo. O produtor rural ele é mais humano. Ele necessita mais da sua atenção, né? O produtor rural ele precisa mais de informação. O produtor rural é mais caseiro. E com isso, você conseguindo se adaptar ao jeito dele, você consegue vender mais. O jeito urbano, vamos dizer, outros segmentos, é um jeito mais corrido. Um jeito mais, vamos falar de venda de automóvel, por exemplo, ou venda de casa, corretor de imóvel. Ou, na verdade, né, tudo hoje é venda. Né? O próprio médico hoje, se não conseguir vender o serviço dele, ele não tem paciente. Então é um pouco mais diferente. O produtor rural ele precisa mais de proximidade. Hoje em dia, me fala uma vez se você ligou no sanduíche para pedir. Não tem mais. Não. Você entra no aplicativo ali, você consegue fazer isso. O nosso mercado não permite isso. Né? Os nossos insumos não permitem essa comercialização ainda. Existe no mercado sim, um marketplace você entra e compra, existe. Mas o produtor ainda está no contato humano, sabe? Sendo ele no WhatsApp, sendo ele ligação, sendo ele qualquer outro tipo, pessoal, o produtor ele ainda está no contato humano. Diferente do consumidor urbano mesmo. Então, assim, acaba roupa, por exemplo. Você não vai numa loja de roupa mais. Você compra calça na internet, você compra roupa na internet, sapato, bota, qualquer coisa que você compra na internet. O produtor não. O produtor ele precisa de você ainda. Então não adianta. Eu acho que a gente tem que pegar a informatização, aproveitar ao nosso favor, só que não pode deixar o lado humanizado de lado. Porque é nisso o vendedor vai sobressair. É a minha visão. Beleza. Bom demais. E assim, ó, eu tô achando interessante, né? Vamos começar agora a unir os pontos, né? Do que a gente estava falando antes, com o que a gente está falando agora, né? Essa proximidade dessas informações. A gente falou, olha, toma cuidado, vai subir, vai descer, o Estreito de Hormuz está acontecendo tal coisa, compra no curto prazo, compra só o de amanhã, porque você não sabe o que vai acontecer. Isso vai dando segurança para o produtor que está do outro lado, né? E eu acho que é isso que o relacionamento tem que ser criado, independente do que aconteça. Vai dando, porque o produtor, primeiramente, não vai se sentir forçado. Né? Ele vai se sentir confortável fazer o que ele quer com a produção dele. Porque a decisão sempre tem que ser dele. Independente se é problema logístico, se é problema de guerra, independente se é problema de mercado, se o mercado está subindo, se está caindo, a decisão sempre é dele. Então ele tem que se sentir confortável e não pressionado pelo vendedor. Não adianta o vendedor achar que ele vai chegar, ele vai conseguir, ele vai empurrar um produto, porque você pode vender hoje. Só que amanhã, se o produtor olhar e ver que ele teve prejuízo com você e que foi culpa sua, ele vai lembrar que foi culpa sua. Então ele vai fechar a porta e vai abrir conta com a sua. Então esse relacionamento, essa clareza entre os dois, essa honestidade tem que existir. Não adianta a gente achar que vou forçar hoje, por vender hoje, tá tudo certo hoje, que amanhã tem, legal. Então a alimentação humana é igual a alimentação animal, a mesma coisa. Então se amanhã tem de novo, mês que vem tem de novo. Os boletos estão indo da mesa, tem que pagar eles. Então força agora para você ver. Isso aí é fato mesmo. De fato, uma vez falaram nesse podcast que o Leandro falou isso aqui, né? Que crise no agro dura 8 horas. Dura 8 horas. Que é a hora que você começa a sentir fome de novo e tem que comer, seja o animal, seja o coçar, alguém tem que comer tudo mais, né? E isso causa que você tem que ter essa regularidade sempre para a coisa poder fluir, né? Então, acaba que tudo finaliza na mesa, né, Daniel? Tudo finaliza na mesa. A carne que a gente comeu hoje foi algum vendedor de insumo que vendeu o insumo para esse produtor que teve condição. Então acaba tudo na mesa. Esse consumo é diário mesmo. A gente tem que mentalizar isso. E tem que dar importância real ao mundo para saber que o vendedor é importante. Ele não é simplesmente um tirador de pedido. O que ele está fazendo está matando fome. Então isso é muito importante, até mesmo para ele saber a importância no mundo. Que faz, né? A utilidade dele no todo. Justamente, não só a venda, mas qualquer outro prestador de serviço no agronegócio. Ele tem que entender que o serviço dele alimenta 1/3, né, do nosso país. E pensa bem, é muita coisa. Com certeza absoluta. Roeiro, eu passei aqui dos pontos que eu tinha anotado. Eu acho que a gente passou por praticamente todos eles, né? Tanto na questão de diferença de quando eu uso subproduto ou não, a gente colocou isso um pouco com a
uma realidade mundial, em termos de insumo, em termos de frete, tudo mais, falando um pouco ainda sobre vendas, e a gente acabou trazendo isso tudo para uma questão de relacionamento entre o produtor e o vendedor, para que os dois possam crescer juntos, né? Eu acho que dessa forma ninguém conseguiu abordar isso até hoje. Nós estamos chegando próximo dos 200, não tinha que fala isso, também dos 200. Esse vai ser o episódio 197, 197, então, Brejo. e eu achei que valeu muito a pena. Para a gente fazer o fechamento geral, tem mais alguma coisa que não foi abordada que você acha que seria interessante para o nosso produtor aqui assistente? Produtor, não desista, precisamos de vocês. Eu acredito que vocês estão enfrentando sim um momento delicado, mas a atividade de vocês para o mundo é muito importante, principalmente produtor de leite. Contamos com todos vocês no mercado, tá? Fiquem firmes. Leandro, eu acho que esse é o tipo de mensagem que é sempre bom a gente lembrar, né? A importância que o produtor ele tem para a gente, não só como atividade, como no mundo como um todo, né? Então eu queria agradecer muito a sua vinda. Eu acho que você terminou muito bem o episódio. E a gente sempre termina fazendo o tintim. Eu que agradeço, meu amigo. Foi um prazer estar com vocês aí, né? Espero acompanhar mais o trabalho de vocês. Eu já estava acompanhando, mas agora mais firme, mais presente. Tá joia? Precisando de nós, pode contar sempre. Tranquilo, né? Certo? Você que está com a gente mais uma vez, queria te agradecer por estar com a gente até o final. Eu espero você aqui de novo, 7 horas da noite, na segunda-feira. Um abraço.